Pessoal, então vamos refletir na terceira parte aqui do livro A Simples Beleza do Inesperado, do Marcelo Gleiser, físico, importante físico que se formou no Brasil, fez seu doutorado fora, Inglaterra, é considerado um filósofo natural, desde a época de Newton. Ele fez o doutorado lá onde Newton estudou. Então, um dos últimos filósofos naturais, que era assim denominados físicos, que se antigamente, né, por causa desse DNA filosófico da física, hoje em dia todos já se formam como físico mesmo. Então, aproveitando o cabedal de conhecimento que ele tem, né, renomado, premiado de muitos artigos científicos, né, e essa terceira parte, nós vamos começar com a pergunta: por que divulgar a ciência? Por que é importante divulgar a ciência, né? A ciência, ela faz parte da sociedade, é um conjunto de conhecimentos que faz parte da história da evolução humana, assim como as primeiras ferramentas dos primatas lá muito tempo anteriormente, e agora com os GPS, com o telefone celular, são construções humanas. Então todo o conhecimento científico ele está para todo, não interessa a classe social, sexo, enfim, não interessa a opção da pessoa, se a pessoa é mística ou não, se ela acredita na pseudociência ou não. Então os conhecimentos científicos eles fazem parte de todo mundo. Hoje em dia a estatística diz que nós temos mais de um celular para cada pessoa no mundo. Então absurdamente, o celular faz parte, é quase como um membro do corpo humano, né? Então ela faz parte da cultura, influencia as pessoas, influencia nossas vidas, né? E no hoje e no futuro. Então, sobre o aquecimento global, sobre as armas nucleares, né? Sobre a questão da água, então a questão do uso da genética. Então tudo isso está no nosso futuro, como a gente vai fazer, como a gente vai usar, né? E as questões gráficas também, a gente tem o uso dos vídeos, no YouTube, essa comunicação virtual que a gente tem, a questão da medicina. Então tudo envolve esses conhecimentos científicos, né? E quem se educa cientificamente pode controlar o futuro com mais tranquilidade, né? Como vai ser o caminho a ser tomado, né? Então pessoas treinadas nesse campo ajudam então a influenciar as crianças, que elas vejam a natureza, assim como dizia Jean-Jacques Rousseau e Pestalozzi, né? Eles precisam, as crianças, já ter o contato com a natureza, né? Não só aquela coisa fria da ciência, mas ter o contato, né? Como é que chega a energia que aquece a Terra, né? Como é que é o caminho do Sol, como flui essa energia do Sol à Terra. Existe uma teia de interações, né? Dessas fusões nucleares que acontecem dentro essa fusão de núcleos de hidrogênio que formam um hélio no núcleo do Sol, gera essa energia e que se propaga e demora cerca de 8 minutos, por causa que é uma onda eletromagnética, chega até a Terra e aí colide com a atmosfera. Uma parte reflete o espaço de volta e outra parte é absorvida. Essa parte absorvida vai para o solo, é absorvida pelo solo, e outra parte é refletida. Uma pequena parte vai para o espaço de novo, mas uma grande parte fica na Terra absorvida, porque aquela parte que entra pela atmosfera, ela não volta para o espaço. Então isso ocasiona o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito muito propício, é importante para a vida, para nós vivermos aqui na Terra. O problema é o agravamento dele através dos CFCs e da poluição, queima de combustíveis fósseis, que aumenta então o efeito, gerando o aquecimento global. O aquecimento global, então, ele não é bom, porque causa descongelamento das geleiras e
e outros problemas, né? Queimadas em excesso, diminuição das florestas. Então tudo isso é prejudicial para nós, porque nós precisamos do oxigênio. O oxigênio é primordial para a nossa vida aqui na Terra, né? Então não é fácil mudar as opiniões sobre o mundo. A hegemonia da igreja durante muito tempo incomodou, foi ameaçada por Kepler, por Galileu e Copérnico, quando questionou e desenvolveu suas teorias sobre a Terra, né? Que a Terra que girava ao redor do Sol, né? Que depois não era plana. Então isso incomodou muito. Então são muitas outras questões que surgiram também através desses questionamentos deles. E só com Newton ele foi deduzir matematicamente esse giro da Terra ao redor do Sol, através do seu livro Princípio, né, com os argumentos matemáticos, descreveu essas leis que regem os corpos na Terra e que regia também, né, a famosa maçã, que ele observou a maçã caindo. Então ele se questionou, será que esse movimento de atração da maçã com a Terra não é o mesmo movimento, não está regido pelas mesmas leis que a Lua e a Terra? Então ele chegou a essa conclusão que é sim, essas leis, só que a massa é muito menor, né? Então é a maçã que vai ao encontro da Terra e não a Terra, a maçã, por causa da quantidade de massa da maçã, que é muito menor do que a da Terra, né? Então, através desses questionamentos, o Glaser relaciona com a questão da pescaria, né, onde a vara ela se encurva para jogar a isca mais longe. Então isso tem a relação com a física, que é a energia elástica, né, a energia potencial elástica dos materiais da vara de pescar. Então ela se encurva, se entorta, e aí quanto mais se entorta, vai se converter essa energia em energia cinética, que é uma importante teorema na física, que é a conservação da energia. Então, se você tem uma quantidade de energia, essa quantidade ela não vai se perder, ela vai se transformar em outras quantidades. Claro que há um pouquinho de perda nesse processo, mas no fato de lançar a pescaria fly, que ele fala no livro, né? Então curva, até ele dá dicas muito interessantes de como pescar. E aí ele joga essa linha, essa isca, através dessa conversão da energia elástica, potencial elástica, em energia cinética, de movimento. Então um arco e flecha, por exemplo, o arco se encurva para que a flecha voe mais para frente. Então há muitos questionamentos que surgem, como a igreja questionou os argumentos da ciência, mas há aqueles que são extremistas também na ciência, como foi o caso do Laplace, né? O Laplace, ler o livro do Laplace, né? Napoleão, e aí ele disse assim, mas onde é que está Deus, né, na sua teoria? Aí ele disse, eu não preciso dessa hipótese, né? No caso de Newton ele tinha a ideia de um Deus relojoeiro. Ele criou o relógio, Deus criou o relógio, e a partir disso o mecanismo funciona por si só, né? Então esse é o tal Deus relojoeiro de Newton. Então, e nós que deveríamos estudar esses mecanismos para a gente entender, porque Deus fez o relógio, e nós que teríamos que estudar o resto, né? Então a criatura humana costuma ligar ao misticismo, a questão do prana, energia vital, energia sutil, né? Mas a questão que surge é por que atribuir a vida, os acontecimentos da vida, a uma causa fora da humana? Por que não viver a emoção das coisas, né? Fazer porque é o melhor de se fazer, que é o mais ético, mais social, não justificar isso por causa de uma divindade e tal. Por que não fazer isso, né? A questão é que a pseudociência ela controla tudo e todos, né? E o conhecimento científico não é assim, ele parte do conhecido para o desconhecido. Com indagações, nunca a gente vai ter a pergunta final de tudo, né? Senão a gente seria com uma vela apagada, né? Já tem resposta de tudo, para que procurar mais,
né? Então, o tal do mistério de Einstein. O mistério é isso, observar a natureza, contemplar ela e partir do conhecido para o desconhecido. Foi assim que surgiu a física quântica, né? Dos conhecimentos que existia de Newton, né? Até um certo limite. Aí a teoria de Newton não explica o restante das ações, interações microscópicas. Mas não quer dizer que não esteja certo, Newton, para descrever as leis do carro em movimento, de nós correndo, basta a teoria de Newton. Então é muito importante, é uma construção humana que vai evoluindo. Nada vai se perder ao longo do tempo. Então, nós somos a poeira das estrelas, porque esse ferro, esse hidrogênio, esse oxigênio, eles advêm de colapso de estrelas. As estrelas colapsam no universo e elas jogam elementos químicos no espaço, no universo. E isso vai constituir planetas, vai constituir nós, seres humanos, né? E a liberdade é importantíssimo. A liberdade de pensar na ciência é importante, né? E assim se questiona sobre a origem da vida também. Por que nós somos os únicos predadores que matam o mais forte da outra espécie, né? Complicando a questão da evolução de Darwin, porque o mais forte vai dar seres mais fortes para perpetuar a espécie. Então, os demais seres que ele observa no livro, eles comem o mais fraco. Então, para que a espécie continue evoluindo, existindo. E daí os mais fracos que eles se alimentam dos mais fracos. Porque não é negócio, né? Você consumir ser o predador do mais forte, porque a espécie vai embora, e aí o que você vai fazer? Então, pela lei da evolução de Darwin, as espécies da natureza, fora a gente, né? Eles predam o mais fraco para manter a espécie e manter esse ciclo, né? Então, a nossa essência da vida é apreciar os resultados, criar desafios, né? E não estagnar, né? Manter o equilíbrio entre o orgulho pessoal, né? Que dá a arrogância, assim, em excesso, e a humildade, que também, se tiver humildade demais, vai dar falta de realizações, porque você nunca vai questionar nada. Então tem uma história que o Glaser conta no livro sobre as duas ranzinhas, que é o avô dele que contava para ele. Então existia duas ranzinhas dentro de um copo de leite e teve uma que nunca parou de bater as suas perninhas até que transformou o leite em manteiga. E aí ficou sólido, ela conseguiu sair desse pote de água. Então ele pergunta: qual das rãs que você quer ser? O avô do Glaser perguntou para ele, né? Qual das rãzinhas? Aquela que não fez nada ou aquela que tentou bater as perninhas? Então esses são os desafios, né? É melhor estar se desafiando, tentando buscar o conhecimento, do que ficar estagnado, né? E assim na busca pela vida. A gente não tem uma categorização ideal sobre o que é a vida na Terra. A gente não tem como explicar isso. Mas a astrobiologia, ela busca a vida na Terra e vida no espaço também, porque a gente só sabe a vida que tem aqui na Terra. A gente vai procurar no espaço, assim como no O Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, a busca, né? Eles saíram com a sonda e observaram a Terra da sonda, para observar como que seria analisar a vida em outro planeta. Então eles tiveram que sair fora da Terra, observar como é que é chegar num planeta que tem vida. Então é a partir disso que se investiga a vida, a partir do que a gente conhece hoje, né? Porque pode mudar no futuro. Então, se a gente andar por uma floresta, por exemplo, a gente vai ver a diversidade de seres que existem, né? De criaturas. Então, o que faz com que a Terra tenha um caráter nesse sentido especial. Então, o hidrogênio, o hélio, eles surgem dessas estrelas em processos nucleares, entre colapso, como eu disse anteriormente, e liberam esses elementos
né, que vão ser utilizados. Então é uma guerra gravitacional dentro da estrela, até que ela perde, essa guerra gravitacional perde, e então joga essa matéria que vai ser utilizada, né? Então, assim como há 5 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava se formando, a Terra era uma bola incandescente, muito difícil de se viver, como a gente vive hoje aqui, né? E a vida pode ter várias origens, né? Não tem uma única proporção de como que a vida surgiu. Quem disser que já sabe, tintim por tintim, como a vida surgiu na Terra, está se equivocando, está usando outras análises que não é análise científica, né? Então a história mostra que através da adaptação, das mutações, né, nós somos os seres raros e pensantes aqui na Terra, capazes de se reproduzir, né, gerar gerações sucessivas, assim como a vida, ela se torna viável por causa disso, ela se reproduz, né? E a vida ela depende de sua forma e depende de como o planeta evolui, da história do planeta evolui. Então isso depende, né? Tem a diferença entre vida inteligente e a vida. Então vida inteligente só aqui na Terra. Então através de milhões de anos de evolução, a partir do entendimento da evolução das espécies de Darwin, então as moléculas de oxigênio unicelulares vão se complexificando, vão formando compostos orgânicos, dando condições propícias às reações químicas, né? E aí é possível existir a vida, a partir de um longo tempo, de um longo trabalho. Então não é de um dia para o outro, né? Não é em 5 dias, em 7 dias, né? E a vida pode ter tido várias origens, diferentes locais e condições diferentes vindo do espaço. Por exemplo, esses elementos, sal, vieram também do espaço, mas houve umas reações químicas, essas condições ideais aqui na Terra para que isso acontecesse. Então, esses elementos eles vieram soltos lá do espaço, né? Enquanto a Terra era uma bola incandescente, né? E há 13,5 bilhões de anos começou a se formar algumas coisas, e a nossa espécie existe há alguns poucos milhões de anos, né? Os vírus, por exemplo, né? Os vírus têm um tempo de história muito maior que a gente. Eles já estavam existindo há bilhões de anos aqui na Terra, e nós chegamos aqui depois. Então nosso percurso é menor, nossa experiência na evolução é menor do que um vírus, por exemplo, que ele está aí e provavelmente ele continue por muito tempo junto com a gente, né? E talvez permaneça sozinho no planeta, né? Porque ele é uma organização mais simples, né? Não precisa de tantas complexidades. Nós somos seres mais complexos e necessitamos de mais coisas, né, do que o vírus, por exemplo, né? Que é um ser vivo, mas que não é inteligente, né? Porque ele vai se reproduzindo de ordem mecânica e vai tentando se manter, como a gente está vendo hoje, as mutações que estão acontecendo nessa pandemia em 2020, né, da Covid-19, ele vai se mutando para ele continuar existindo, ele quer continuar existindo, é algo da vida, né, que é assim. Então a ciência, ela não tem uma explicação para tudo, ela é limitada. Então, ela busca explicar as origens da vida, mas diferentes localidades, diferentes condições do espaço também pode contribuir para isso, né? E assim como se constrói o jogo Lego, vai se construindo com as pecinhas, né? A vida também é um jogo de pecinhas que vai se juntando e vai se construindo algo. Então, a ciência é composta por pessoas, ela é falível nesse entendimento. Algo contado do entendimento humano ao longo do tempo, se constrói uma narrativa do mundo natural e ela é revisada continuamente de acordo com o acúmulo de dados, com o acúmulo de conhecimentos e de informações que nós vamos agregando ao longo da nossa história evolutiva na Terra. Daqui 100 anos nós teremos um volume muito grandioso de conhecimentos, né? Há muitos conhecimentos astronômicos a serem estudados, né, sobre matéria e energia escura,
né? Esperamos com grande expectativa nossos conhecimentos a partir do estudo disso, que a gente não tem, a gente conhece 5% do universo, né? A gente conhece 5% os prótons, os elétrons, né? A matéria que constitui o nosso corpo é 5% da matéria que existe, porque a matéria escura e a energia escura formam 95% da matéria no universo. Então a gente conhece só 5%, tá? Os cientistas também. Então não existem respostas finais, né, e nem conclusivas sobre o mundo, sobre a evolução da vida aqui na Terra e de outras questões também. Então a ciência ela vai se construindo ao longo do tempo e pode ir havendo revolução científica, ela pode se modificando, ela não se prende a um dogma e nem a uma ilusão mística, né? Então esse é a terceira parte. Em breve eu vou estar gravando a quarta parte. Então até mais.